Em nossa última mensagem, falamos da importância da leitura da Palavra de Deus, sobretudo nesses dias em que não estamos podendo nos reunir. E hoje nós iremos meditar sobre mais uma prática importantíssima e indispensável para as nossas vidas espirituais: a oração. Jesus disse aos seus discípulos: vigiai e orai, para não caíres em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26 e 41. Jesus nos apresenta a oração como uma arma indispensável para não cairmos nas tentações. Como está a tua luta? Quem tem obtido vitória? Você ou o inimigo? Se você tem sido constantemente derrotado, pense: quanto tempo do teu dia você tem passado em oração? Naquela ocasião em que Jesus ensina esta lição aos seus discípulos, ele os convida para orarem com ele. Mas o que fazem os discípulos? Dormem. Então Jesus lhes pergunta: então, nem ao menos 1 hora podeis vós orar comigo? Quanto tempo do teu dia você tem passado em oração com Jesus? 1 hora? Meia hora? 10 minutos? 5 minutos? Jesus nos adverte: vigiai e orai, para não caíres em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, sozinhos, com as nossas próprias forças, não conseguiremos vencer o inimigo. O apóstolo Paulo, no capítulo 6 de sua carta aos Efésios, falando sobre esta luta espiritual, escreve: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. E então Paulo nos apresenta uma arma poderosa contra o inimigo, que é a espada do Espírito, a palavra de Deus, que falamos na mensagem passada. Mas o texto não para por aí. O texto continua: com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança. A palavra de Deus e a oração são inseparáveis e indispensáveis em nossa luta contra o pecado. Como está a tua luta contra o pecado, meu irmão? Quem tem vencido? Quanto tempo do teu dia você tem dedicado para se fortalecer através da palavra de Deus e da oração? Quando pensamos em um exemplo de fé e fidelidade a Deus na Bíblia, lembramos logo do exemplo de Daniel. Cantamos até músicas sobre a fidelidade de Daniel a Deus. Mas qual era o segredo para a fé e a fidelidade de Daniel? O segredo da fé e da fidelidade de Daniel estava no seu apego à palavra de Deus e à oração. Daniel era um homem que examinava, que estudava, que meditava nas Escrituras, e Daniel também era um homem de oração. A Bíblia diz que Daniel reservava 3 momentos do seu dia para orar. Quantos horários do teu dia você tem reservado para orar, meu irmão? Queremos ser crentes fortes, maduros, sábios, capacitados e vitoriosos, mas não queremos ler a Bíblia nem orar. E quando fazemos o mínimo possível. Precisamos lembrar que, como a lua, nós não temos luz própria. A lua não tem luz própria. A lua apenas reflete a luz do sol. Assim também somos nós. Não temos luz própria. Apenas refletimos a luz do nosso sol. E quem é o nosso sol, meus irmãos? Cristo é o nosso sol. Portanto,
Assim como a lua precisa estar na presença do sol para refletir a sua luz, assim também nós precisamos estar na presença de Cristo para refletirmos a sua luz. Queremos ser fortes espiritualmente como Daniel, mas não queremos ler a Bíblia nem orar. Davi é um outro exemplo de homem de oração. O homem segundo o coração de Deus costumava escrever suas orações. A maioria dos salmos são nada mais, nada menos do que as orações escritas de Davi. E certamente o maior exemplo de oração foi deixado pelo próprio Senhor Jesus, demonstrando-nos a importância da oração. Lemos em Mateus 14, 23, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Apesar de todo o seu trabalho, apesar da companhia de seus discípulos, apesar da companhia das multidões, Jesus reservava tempo para estar a sós com o Pai em oração. Muitas vezes, para conseguir este tempo, demonstrando a sua grande importância, a palavra de Deus nos diz que ele levantava alta madrugada para orar. Marcos 1:35. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. A Bíblia não registra em nenhum lugar Jesus passando a noite toda lendo as Escrituras, mas registra Jesus passando a noite toda orando. Lucas 6:12. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Oh, quanto temos desvalorizado e negligenciado este tempo tão importante da leitura da Bíblia e da oração. Dizemos que não temos tempo. Dizemos que não temos tempo porque não consideramos importante. Lutero costumava dizer: tenho muito trabalho para realizar, pelo que terei que passar pelo menos 3 horas do meu dia em oração. Para nós funciona diferente. Quanto mais trabalho nós temos, menos tempo nós temos para orar. Precisamos pensar como Lutero. Quanto mais trabalho, quanto mais responsabilidades, mais tempo precisamos passar em oração. Você sabia que é pecado deixar de orar? A palavra de Deus declara diretamente isto em 1 Samuel 12:23, quando o profeta Samuel diz: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Quando lemos a Bíblia, Deus fala conosco e nós falamos com Deus. E quando oramos, nós falamos com Deus e Ele fala conosco. Você já teve esta experiência? Durante a leitura de sua Bíblia, Deus falar com você e você falar com Deus? E já aconteceu com você, durante a sua oração, você falar com Deus e Deus falar com você? Quando lemos a palavra de Deus e oramos, é isto que acontece. Deus fala conosco e nós falamos com Deus, e assim mantemos comunhão com Ele. Portanto, eis os 2 grandes segredos para sermos crentes fortes, maduros, sábios, capazes e vitoriosos: a palavra de Deus e a oração. Que os coloquemos em prática como prioridade em nossas vidas. Amém? E que Deus nos abençoe.